Fala pessoal, Pastor Felipe passando por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal Compromisso Real. E o vídeo de hoje também um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre como você vai montar uma programação atraente para os seus liderados, né? É sempre um desafio para a gente que é líder fazer com que o nosso grupo tenha interesse em ouvir aquilo que a gente tem a falar. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica que eu uso para poder chegar ao ponto, né, para decidir qual assunto que eu vou abordar com o meu grupo, que eles vão ficar interessados e vão querer aí continuar ouvindo aquilo que a gente tem a falar para eles, a transmitir para eles. Então vamos lá pessoal, o que vocês vão fazer primeiro, tá certo? Fiz esse desenho aqui para mostrar a vocês como eu faço, tá? Muito simples para você fazer, até com papel e caneta na sua casa, tranquilo de você fazer isso. Estou fazendo aqui no quadro, mas nada impede de você fazer com papel e caneta na sua casa. Você vai primeiro fazer 3 círculos, tá certo? Em cada um desses círculos, você vai fazer uma lista de assuntos que vão ser abordados. Então, nesse caso aqui, essa primeira lista, onde está escrito você vai selecionar os assuntos, você vai fazer uma lista aqui de assuntos que você tem interesse em falar. O que você gostaria de falar com o seu grupo. Quais assuntos te animam a falar, te dão prazer em falar, você gosta de falar, você entende, você conhece. São assuntos que te atraem em primeiro lugar, tá certo? Depois você vai passar para uma outra lista. Nessa lista aqui, onde está escrito eles, você vai fazer uma pesquisa entre os seus liderados. Você vai selecionar com eles, talvez um dia você marque uma reunião especial, dá uma folha de papel na mão de cada um, uma caneta e peça para que eles escrevam que assuntos eles gostariam de ouvir, sobre que assuntos eles gostariam que você falasse. Só uma observação aqui. De repente o seu grupo ainda é muito inexperiente e o pessoal não tem ainda tanta bagagem assim para dizer o que eles gostariam, né? Se você está começando às vezes um trabalho do zero, aí fica meio difícil você saber com eles o que eles gostariam de falar. Mas aqui você pode abrir para eles em assuntos do dia a dia. Se você tiver com um grupo que está começando do zero, você pode, bom, que tipo de assuntos aí vocês veem no dia a dia, nos jornais, na televisão, que vocês gostariam que a gente falasse. E a terceira lista será uma lista que você vai fazer selecionando alguns assuntos que são assuntos que edificam, assuntos que você entende que o seu grupo precisa ouvir, tá certo? Então você vai selecionar os assuntos que o seu grupo precisa ouvir. Então vamos lá, agora que você tem essas 3 listas. A primeira lista, o que você gostaria de falar, o que você tem prazer em falar. Segunda lista, o que eles disseram para você que gostariam de ouvir, assuntos que eles gostariam que você abordasse. E em terceiro, assuntos que você percebe hoje no seu grupo que eles precisam ouvir, que edificaria eles ouvirem esse assunto. E aí, como é que você vai fazer para escolher qual desses assuntos da lista você vai falar? Bom, você vai vir aqui, ó, nesse grupo. Esse grupo, ele compreende os assuntos que você gostaria de falar, os assuntos que eles gostariam de ouvir e os assuntos que edificam. Percebe que nesse conjunto aqui, nesse grupo aqui de assuntos, eles preenchem todos os requisitos, né? Tantos que você gostaria de falar, tantos que eles gostariam de ouvir, como os assuntos que edificam. Então, você vai tentar, sempre o nosso desafio enquanto líder, para trazer uma programação que estimule os seus liderados a quererem participar, se sintam animados em ouvir o que você tem a dizer, o nosso desafio sempre será atingir esse alvo aqui. Se você atingir esse alvo, você está bem. Você está falando de coisas que você tem prazer em falar e, consequentemente, você fala melhor, você tem maior interesse em falar. Você está falando de coisas que eles querem ouvir, então eles já estão predispostos, né, a quererem ouvir, porque são assuntos que atraem eles, e você tem certeza que não está perdendo tempo, porque esses são assuntos que edificam. Bom, é sempre um desafio a gente acertar esse alvo, né? Então, nem sempre vai ser fácil você chegar a essa conclusão.
mas esse precisa ser o nosso objetivo, né? Aí vamos imaginar que você selecionou alguns temas, você escolheu e colocou esses temas aqui. E aí você chegou à conclusão que os assuntos que compreendem esses 3 requisitos, eles são, por exemplo, 4 assuntos. Mas que a sua programação que você está montando, ela é de 6 meses. Você está montando uma programação de 6 meses. Então ainda teria mais alguns meses para você elaborar o que você vai dizer. Depois desse grupo, o que eu recomendo a você é que venha para cá, para os assuntos em que eles gostariam de ouvir e que você sabe que edificam. Ainda que você, pessoalmente, não tenha tanto interesse. Porque, afinal de contas, se tiver que uma das partes ceder, é melhor que ceda você, né? Você já é líder, você já está trabalhando com o seu grupo. Então, se tiver que ceder alguma parte, ceda você. Opte por aquilo que eles pretendem, aquilo que eles gostam de ouvir, que eles querem ouvir e que você sabe que vai edificar. Depois que acabar todos esses assuntos aqui e os desse grupo, aí sim você passaria para aquilo que você deseja falar e que você sabe que edificaria. Continuando aqui, eu vou dizer para você, nunca opte por isso. Nunca escolha isso. Nunca escolha um assunto só porque você quer falar e que eles querem ouvir, se esse assunto não edificar. Então, se você quer falar de um assunto, tá nesse grupo aqui, você quer falar, eles querem ouvir, mas você sabe que não edifica, então não venha para esse grupo. Agora, se você conseguir uma forma de pegar esse assunto e colocar para eles de uma forma que edifique o grupo, aí beleza. Aí o que você conseguiu? Conseguiu transformar um assunto que você gostaria de falar, que eles querem ouvir, em um assunto que edifica, e um assunto que está dentro desse grupo aqui. Então é uma estratégia simples, uma estratégia, né? Não tão simples talvez de achar o ponto, mas fácil para ter uma ideia, um panorama, né? Um início de por onde você vai começar para você montar uma programação aí com seus liderados. Dentro dos nossos livros, no Compromisso Real, você encontra algumas programações para 3 meses de estudo. Cada um dos livros possui 12 estudos, para você trabalhar aí mais ou menos em torno de 3 meses com cada livro. Se o seu grupo é um grupo muito iniciante, eles ainda nem se decidiram por Jesus, eu recomendo que você comece pelo Compromisso Real volume 1, Identidade e Valores Cristãos. Se você já tem um grupo que já aceitou Jesus e está caminhando com você há um tempo, então você já tem uma programação bacana no volume 2, no Consagrados a Deus, onde você vai agora consolidar o grupo. E depois de consolidar esse grupo, o volume 3 ele tem uma programação também de 3 meses, com o objetivo de motivar esse grupo a fazer missões. Então, se você juntar aí, por exemplo, é só uma sugestão de literatura, você juntar aí o volume 1, 2 e 3, você teria uma programação para 9 meses. Mas ainda assim, eu recomendo a você que pelo menos uma vez por mês faça um evento especial tentando encontrar esse ponto. Porque pode ser que mesmo você seguindo ali as lições do Compromisso Real, seria interessante você fazer às vezes um evento diferente para animar o grupo. Só que esse evento diferente, ele não pode ser sempre, senão você perde o efeito aí. Agora, se for uma vez por mês, não daria tanto trabalho para elaborar, uma vez que você vai ter 30 dias para elaborar isso, para trabalhar esse evento, e não vai ficar maçante, não vai ficar monótono, né? Não vai cair numa rotina. Talvez até um evento especial em cada 2 meses, né? Ou 3 meses, valeria a pena. E aí nesse evento você vai fazer de tudo para alcançar esse ponto aqui, tá certo? Eu espero ter ajudado você a montar a sua programação, seja com jovens ou com adolescentes, né? Eu uso isso até mesmo para a igreja, funciona, né? Dá certo. Então um grande abraço e que Deus te abençoe. Até a próxima.